Ok, vamos ao nosso terceiro encontro, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar continuidade ao nosso estudo de polinômios, sempre chamando a atenção para os aspectos mais importantes desse estudo. Vamos lá. Aquela última definição que nós vimos no final da aula anterior, sugiro até que vocês revisem aqueles primeiros pontos ali estudados. O conjunto E que nós vimos ali ao final, com aquelas duas operações, adição e multiplicação daquelas sucessões, é chamado anel de polinômios com coeficientes em A. E seus elementos são denominados polinômios com coeficientes em A. Ou seja, cada sucessão quase nula passa doravante a ser chamada polinômio de coeficientes reais. Mas vamos estudar um pouco do que seria o grau de um polinômio. Dado o polinômio não nulo, f igual a i, chama-se grau de f e representa-se por sigma f ou grf, tanto faz, o número natural n tal que, a partir de um determinado valor, ele passa a ser zero. Aquele coeficiente não nulo vai determinar o grau do polinômio f. Assim, grau de um polinômio f é o índice i máximo para o qual a i é diferente de zero. Nos exemplos que eu acabo aqui de mostrar para vocês nessa planilha, o termo não nulo de maior índice no primeiro exemplo é o A2. Veja só, A0 é igual a 7, A1 é menos 9, A2 é 3 e de A3 em diante é tudo nulo. No segundo exemplo, nós estamos vendo que A0 é 7, A1 é menos 9, A2 é 5, também é um exemplo de grau 2. No terceiro, é um polinômio de grau 7. Agora, o quarto exemplo, como um dos termos tem uma incógnita, você vai ter que decidir sobre o grau desse polinômio. Por que decidir? Porque depende do valor de A. Se A for igual a 4, aquele quarto termo passa a ser nulo, e aí o grau é 2. Enquanto que na segunda possibilidade, em que A é diferente de 4, o grau desse polinômio passa a ser 3. Polinômios constantes serão importantes porque é através deles que nós vamos definir as constantes em um polinômio. Consideremos agora a aplicação φ, que a todo elemento A do conjunto A, do anel A, faz corresponder o polinômio AI pertencente à linha, onde A0 é igual a A e aí todos os outros termos vão ser iguais a zero. Os elementos de A passam a ser denominados polinômios constantes. Exemplos de polinômios constantes, o polinômio nulo, o polinômio identidade e qualquer outro cujo primeiro termo seja o termo não nulo e todos os outros assim sejam. Vejamos o que é uma indeterminada, que é uma definição também muito importante no estudo de polinômios. Dados o polinômio x igual a ci, com c1 igual a 1 e todos os outros termos iguais a zero, este elemento A, que aqui está definido, é identificado com o polinômio AI em E. Relembre as aulas anteriores sobre esses anéis e elementos aos quais eu me refiro, onde A0 é igual a A e a I é igual a zero, ou seja, tem o termo inicial, é esse elemento A e todos os outros são iguais a zero. E aqui está explicitado na forma de sucessão o polinômio x como sendo 0, 1, 0, 0, ou seja, só o termo A1 é que será diferente de zero, no caso, exatamente igual a 1. Esse polinômio é denominado indeterminada. Vejamos como que nós estamos acostumados a ver a definição de polinômio. Ele inicialmente e de uma forma mais profunda, ele é definido como sendo essa sucessão, A0, A1, A2, A3, até AM, onde AM determina o grau de F. Ele
Sendo essa sucessão, ele poderá ser escrito dessa forma como aparece, como a soma de várias sucessões. Soma A0 mais A1x mais A2x2, etc, etc. Ou seja, como o somatório de AI, x elevado a i, onde o índice i varia de 0 até m. Algumas observações importantes. Cada uma dessas parcelas é chamada termos ou monômios do polinômio. E os polinômios constantes são denominados coeficientes do polinômio f. Então, até os coeficientes do polinômio também são definidos inicialmente como polinômios constantes. E f terá grau menor ou igual a m, vai depender desse valor de am. Mas vamos ver algumas operações com polinômios. Iniciemos com a operação de adição. Como se faz a soma de dois polinômios? Tomando cada um deles como esse somatório, f como somatório de ai, x elevado a i, e g como somatório de bi, x elevado a i. A soma entre os dois vai ser definida, vai ser determinada como a soma dos termos, agora colocados, acompanhados por cada xi respectivo. Então, você vai pegar os elementos, os monômios que são acompanhados da mesma indeterminada. Exemplo, somar os polinômios f igual a 3 mais x quadrado e g igual a 6 mais 4x mais 2x quadrado mais x à quinta. Primeiro vamos identificar aqui algumas coisas. O primeiro polinômio é do segundo grau, o segundo polinômio é do quinto grau, mas está incompleto. Temos que ter esse cuidado, porque nós vamos somar os termos iguais, os termos que são acompanhados da mesma indeterminada. Por exemplo, vamos pegar os termos constantes dos dois polinômios, vamos somar, e vamos fazer isso para todas as demais posições no polinômio. Então, vamos ficar com 3 mais 6, 5 mais 4x, 1 mais 2x quadrado, 0 mais 0x ao cubo, porque tanto o primeiro quanto o segundo polinômios tem esse termo nulo. E assim eu faço até reduzir aos termos semelhantes e encontrar o resultado final, que é 9 mais 9x mais 3x quadrado mais 5x à quinta. Ok? Continuando a trabalhar com as operações entre polinômios. Tomando dois polinômios, f e g, num anel a de x, está aqui definida a multiplicação entre esses dois polinômios. É f vezes g. Agora, como se estabelece essa multiplicação? Eu vou tomar a soma desses produtos ck, x elevado a k, onde ck também é uma soma dos produtos entre os termos de f e os termos de g. Mas vamos ver de uma forma um pouco mais explicitada como que isso acontece. Então, eu vou tomar termo a termo nessa multiplicação da seguinte forma: A0B0 mais A0B1 mais A1B0, e assim eu vou seguindo. Vejam que essa multiplicação vai acontecendo de forma estendida, utilizando aquelas propriedades de que na multiplicação de polinômios eu posso fazer a distributiva da multiplicação em relação à soma, eu tenho a associativa, então eu estou usando aqui diversas propriedades de multiplicação de polinômios e chegando a essa definição com esse somatório do somatório de AIBJ com I mais J igual a K vezes XK. Volto a frisar que tudo que nós estamos vendo nessas videoaulas não substituem de maneira nenhuma o material que foi colocado para vocês nas aulas, na sala de aula, nem tampouco as referências. Então, todos vocês devem
associar o estudo das videoaulas às leituras propostas na sala de aula. Um exemplo, multiplicar os polinômios, aqueles 5x mais x quadrado mais x ao cubo e 4 mais 5x mais 2x ao quadrado. Vejam que inicialmente eu coloco os dois lado a lado com a multiplicação entre eles e começo a fazer uso da distributiva da multiplicação em relação à soma. E o resultado, não vou fazer a leitura de tudo isso, vocês podem acompanhar, o resultado está ali abaixo, com 20x mais 29x quadrado, mais 19x ao cubo, mais 10x à quarta, mais 2x à quinta, que é o resultado desse produto entre os dois polinômios. Existe um dispositivo que vai facilitar bastante a nossa vida para resolver produtos dessa natureza, que são mais extensos. Ele lembra bastante a multiplicação que nós estamos acostumados a fazer com números, em que aqui no caso nós vamos lidar com dois polinômios. E vamos fazer o produto, veja só, na primeira linha eu tenho um polinômio g, a ordem não importa, porque vocês sabem que a multiplicação ela é comutativa. Eu tenho 4 mais 5x mais 2x2 na primeira linha, e na segunda eu tenho 5x mais x quadrado mais x ao cubo. E começo a fazer termo a termo o produto, termo a termo do segundo polinômio em produto com os termos do primeiro polinômio. Então eu faço 5x vezes 4 dá 20x, mais 5x vezes 5x dá 25x quadrado, 5x vezes 2x2 dá 10x ao cubo. E crio uma segunda linha, agora levando em consideração já a arrumação dos termos semelhantes. E eu coloco o resultado de x quadrado com 4, o produto entre os dois, mais x quadrado vezes 5x, depois x quadrado com 2x ao quadrado. Na terceira linha já vai surgir o produto do terceiro monômio com o primeiro polinômio. X ao cubo vezes 4, mais x ao cubo vezes 5x, mais x ao cubo vezes 2x quadrado. E o resultado, como era de se esperar, é igual ao que nós já calculamos anteriormente. Ok? Então, resumindo a nossa videoaula de hoje, é que nós trabalhamos com a definição de polinômios, nós trabalhamos com as operações de adição e multiplicação e vimos um dispositivo prático que vai ajudar com certeza a resolver produtos entre polinômios de maneira mais prática. Sucesso para vocês e até a próxima videoaula.